Seja muito bem-vindo de volta. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o espiritismo moderno, ou na sua versão kardecista. Eu trouxe anotações aqui a respeito da origem, uma breve reconstrução histórica, o pano de fundo que deu lugar a esse movimento, as principais doutrinas ou ensinamentos que o distanciam do ensino bíblico, de um cristianismo eminentemente baseado na palavra de Deus, e posteriormente eu vou apresentar contrapontos retirados da palavra de Deus para contrapor os ensinos equivocados aqui. Bem, a gente pode dizer que o movimento espírita, ou o espiritismo moderno, porque é uma prática antiga, a comunicação com os espíritos, ou tentativas de comunicação com os mortos, ele surgiu na França no século XIX e tinha um contexto do positivismo, da filosofia do positivismo científico, o romantismo religioso, que eram tentativas de conciliar fé e razão. O espiritismo ele nasceu nessa busca e nessa proposta de conciliar religião, filosofia e ciência. O movimento teve origem, na sua versão moderna, em 1848, com as irmãs Fox, que diziam estar ouvindo batidas em casa, mensagem de espíritos, e isso deu lugar ao fenômeno do espiritismo moderno. Mas o espiritismo kardecista, propriamente dito, a sua expressão mais contundente na modernidade, ele veio dos escritos de um homem chamado Hippolyte Léon, que é sob o pseudônimo de Allan Kardec, que sistematizou as doutrinas, formou o corpus doutrinário e então difundiu esse ensino por todo o mundo. Em 1857, ele publicou o Livro dos Espíritos, em seguida, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênesis, formando-se uma espécie de o Pentateuco do Espiritismo, 5 principais livros do Espiritismo. O Espiritismo kardecista, ele acredita que recebeu instrução de espíritos superiores para restaurar o verdadeiro cristianismo, purificando das superstições das igrejas da sua época. E no Brasil, a difusão dele se deu eminentemente a partir de 1860, principalmente pela forma predominante difundida por Chico Xavier aqui, os principais centros de irradiação e principalmente a Federação Espírita Brasileira. Então, esse é brevíssimo o resumo de sua origem histórica e como ele chegou aqui no Brasil. Agora, quais são os seus principais ensinamentos e principalmente os ensinamentos que estão em clara oposição à palavra de Deus? Em primeiro lugar, como todas as seitas e heresias, eles negam a autoridade da Escritura. O Espiritismo, de maneira geral, ele considera a Bíblia como um livro imperfeito, carente de uma interpretação espiritual dada pelos próprios espíritos. Então, eles relativizam a revelação e a autoridade dela por ela mesma. Além disso, eles têm uma cristologia eminentemente falsa. Eles apresentam Cristo como um espírito evoluído, mas ele é mais um modelo moral para a humanidade do que propriamente Deus encarnado. Ele é um grande espírito, um espírito de luz, alguém muito iluminado, mas não é Deus, não é um mediador entre Deus e os seres humanos. Há um ensino também diferente do que o cristianismo bíblico sempre apresentou quanto à reencarnação, porque ensinam múltiplas reencarnações, não tem só a ressurreição dos últimos dias, a restauração de todas as coisas no juízo final, mas múltiplas existências para irmos expiando os nossos erros e nos aperfeiçoando moralmente e irmos evoluindo, negando então claramente a doutrina do juízo final único a que todos nós vamos nos submeter. Além disso, tem claramente a comunicação com os mortos, um ensino que desde Deuteronômio 18 ele é eminentemente proibido invocar e consultar espíritos e frequentemente na Bíblia é apresentado como ação demoníaca. Salvação pelas obras e evolução, você alcança a perfeição por méritos próprios e vai evoluindo não só nessa vida, mas nas reencarnações sucessivas, o que nega a necessidade da graça salvadora de Cristo e, claro, a negação do inferno e condenação eterna, substitui esse juízo divino por um processo contínuo de regeneração espiritual, reencarnação, evolução, tirando todo o tipo de conceito bíblico de culpa, de justificação e de justiça. Bem, já ficou um pouco claro como é que o cristianismo bíblico combate essas visões e tem uma apresentação bem diferente. Em primeiro lugar, sobre a revelação de Deus. A gente já falou isso várias vezes aqui. A Bíblia é muito clara em não acrescentar nada a ela mesma. Deus, Deuteronômio, capítulo 4, Deus falando com Moisés, ele pede para que nada se acrescente à palavra que ele vos daria e nem diminuir dela nada ou depender de uma interpretação vinda de outro lugar.
Cristo é Deus eterno, ele não é um espírito evoluído, ele é o princípio do verbo divino, o verbo era Deus, como diz em João, no capítulo 1, versículo 1. Há uma só vida e um só juízo, isso precisa ficar muito claro. Em Hebreus, no capítulo 9, do versículo 27, diz: aos homens está ordenado morrerem apenas uma vez, vindo depois o juízo. É muito clara essa doutrina nas escrituras. A comunicação dos mortos, ela é proibida. Deuteronômio 18:10 diz: não se ache entre ti quem consulte os mortos. A salvação é pela graça, ela não é uma evolução moral. Nós não cremos que nós somos salvos diferentemente da graça. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé e não por obras humanas, como diz Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9. E o juízo de Deus, único, e o inferno, a condenação, eles são verdadeiros. Disse Jesus, em Mateus 25:46, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, a escritura, nos seus pontos mais básicos, ela é bastante dissonante com o ensino do espiritismo moderno, tal como presente nos ensinamentos na doutrina kardecista. Isso faz com que não seja uma mera variação ou uma diferença de opinião e de interpretação bíblica, mas eminentemente uma outra religião, um outro movimento, uma heresia, uma escolha, uma seita, uma separação do que é de fato o cristianismo bíblico, muito diferente na sua proposta de integrar fé, razão, ciência do que a própria Bíblia nos apresenta.